Salve, salve, fã do Remo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Leandro de Perissai. Galera, no vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre o que foi essa partida entre Clube do Remo e Brusque lá em Santa Catarina. O Clube do Remo empatou em 1-1 com a equipe do Brusque e conseguiu trazer, né, de fora de casa, um empate que para mim foi mais do que suficiente. Sendo muito sincero com vocês, um empate foi o cabível, tá? Sinceramente era o que eu esperava. Eu esperava um empate em 0-0, 1-1, jogo bem disputado, até porque o Remo joga fora, não é um excelente time, um grande elenco, óbvio, tem melhorado com o Ricardo Catalá, mas calma lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Ah, eu trouxe o Juanzinho aqui para conversar com a gente sobre esse jogo, tá bom? Então, me aguarda aí, tem recadinho da Bet Nacional e bora lá. Pessoal, antes da gente começar esse vídeo, um recadinho rápido da Bet Nacional, que é a parceira do canal e também a patrocinadora oficial do Clube do Remo. Nela você encontra as melhores odds e os melhores campeonatos para você apostar e fazer a sua profecia. Então não perde tempo. Escaneie o QR Code que está aqui na tela ou então utilize o nosso código Leão de Perissá sem o cedilha. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, depois desse recadinho aí da Bet Nacional, vamos comentar um pouquinho sobre o que foi esse jogo entre Remo e Brusque, tá? O Remo e Brusque empataram por 1-1 no Campeonato Brasileiro da Série C, na sexta rodada já. E, cara, eu quero comentar aqui com vocês, a gente vai fazer uma dinâmica diferente, né? Como eu te falei para vocês no início do vídeo, eu trouxe o Juanzinho para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ele não vai aparecer simultaneamente comigo. Eu vou falar sobre o primeiro tempo e ele vai falar sobre o segundo tempo, tá bom? Bom, falando sobre o primeiro tempo em relação ao jogo todo, a gente teve diversos contrastes que caracterizam muito o que o torcedor quer para o Remo, mas que ele não tem conseguido entregar com tanta facilidade, que é a ideia de sempre estar propondo o jogo. O Remo, ele, mesmo jogando fora de casa, ele foi com uma proposta de querer propor o jogo nos momentos iniciais do jogo, ter um controle melhor da bola, da posse da bola, saber trabalhar com ela, e também teve um ponto de que o Brusque também deixou com que isso fosse acontecer. Óbvio, a gente sabe que o Remo ele merece os méritos, né? Merece o destaque de ter conseguido jogar bem. Acho que basicamente aí até os 40, 35, 40 minutos do segundo tempo ter produzido em maior volume em relação ao Brusque. Só que nesse sentido, pro que produziu, acabou fazendo um gol, com todo respeito. Vamos ser limpos aqui. O Remo não quis fazer aquele gol. Aquele gol em específico. O Remo, o Claudinei, fez aquele gol sem querer. Assim, o Matheus Nogueira, que é o goleiro da equipe do Brusque, deixou sobrar aquela bola e pô, o Claudinei ali, tanto que vocês podem pegar até a reação, ele vai assim, sabe aquele movimento rápido do corpo que tu não tá esperando, que tu vai o primeiro corpo depois que a cabeça vai junto, ele foi ali que ele viu que sobrou oportunidade e fez certo. Não deu nem oportunidade do goleiro, não deu aquele tapinha de leve, não deu que. Não, pegou e se o goleiro chegasse na bola, ia afundar o goleiro dentro do gol, porque fez da melhor maneira que tinha para ser feito naquela circunstância. Né? Eu fiquei com essa impressão. Então, assim, até basicamente os 10 primeiros minutos, o Remo ele criava mais, só que tava faltando aquele capricho mais no último terço, sabe? De chegar lá e concluir com mais certeza, com mais, sabe? Mais convicção. O Pedro Vitor acabou dando um chute bem longe, o Muriqui estava com poucas movimentações que de fato geravam oportunidades plausíveis para o Remo, então ficou um pouquinho dependendo dos seus alas, das suas laterais, né? É, basicamente mais pelo lado direito, onde tinha Pablo Roberto e Rodriguinho e o Pedro Vitor, que basicamente regeram da melhor forma aquele lado direito do clube do Remo. Então, como eu falei, até o gol, o Remo não quis, né, fazer o gol, não conseguiu estar presente para concretizar o gol. Mas no final das contas, sendo bem sincero, importante que é isso. A Série C é isso, né? Não tem muito o que inventar. Óbvio, vai querer fazer o gol jogando, tocando, alçando uma bola na área e tudo mais. Mas surgiu uma oportunidade, irmão, tem que cravar. Acabou. Tem que cravar. Tem que chegar lá e porra pra dentro do gol. Independente de como a bola vier, sendo muito sincero. E aí, com 20 minutos, né? O Remo cria mais.
tem mais volume, distribui melhor o jogo. Se vocês forem lembrar bem, reparar bem, até nos melhores momentos, o Remo ele consegue distribuir melhor o time dentro do campo, e isso passa muito por um sistema de marcação que o Brusque não conseguiu oferecer tanto perigo assim, principalmente no meio-campo. O Remo conseguia recuperar, fazer um perde e pressiona muito bem. Porque também a construção do Brusque era lenta. A partir disso, que eles conseguiram ajustar, que a gente começou a ter problemas. Isso já foi surgindo lá para 34, 35 minutos do primeiro tempo, né? E aí foi propondo um pouco mais do jogo, querendo crescer um pouco mais. E assim, no caso, ele tem, assim, até os 30 minutos de fato, o Brusque ele tinha uma dificuldade de sair jogando. Porque, como eu falei pra vocês, essa linha de marcação, essa primeira linha do meio de campo, pressionava muito bem. Mas não era aquela pressão de fazer uma pressão no campo do adversário. Irmão, a bola não passava ali do meio de campo. Por quê? Realmente, tinha que marcar, tinha que produzir, e não ia, pelo menos a impressão que eu fiquei, que não ia se cansar em pressionar com tanta força a equipe do Brusque. Porque se pressiona com tanta força, pode acabar se cansando e gerando contra-ataques desnecessários. Depois que o Brusque conseguiu encontrar o treinador do Brusque também, que que inclusive, eu esqueci o nome dele agora, tá, gente? Mas assim, eu vou colocar a imagem aqui para vocês. Eu vou colocar aqui a imagem do treinador. Tá aqui, a imagem do treinador já tá aqui para vocês. E eu vou colocar a imagem do Eduardo Cudê, que é do Atlético Mineiro. Gente, pô, os caras são irmãos, mano. Pô, eu fiquei. Eu tinha que falar isso pra vocês, porque eu fiquei. Mano, tava, é o sósia, né? É o Cudê do Paraguai, né? Treinador do Brusque. Porque, caramba, mano. É muito, na televisão eu achei parecido, depois eu fui pesquisar as imagens pra trazer aqui pra vocês. Misericórdia, mano. Eu achei cada vez mais igual, de verdade mesmo. Mas enfim, falando sobre o jogo, né? E aí quando o Bruges, tô toda hora nesse Bruges na cabeça. O Brusque entendeu, o treinador do Brusque entendeu que as suas principais oportunidades não iam surgir pelo meio do campo, mas sim pelas laterais, pela deficiência na marcação. O Claudinei, Exatamente. O Claudinei, pelo lado direito, não estava oferecendo tanto apoio defensivo para o Lucas Marques. Não estava cobrindo tanto assim as suas subidas, né? E isso acabou dando acabou prejudicando, digamos assim, a defesa do Remo, porque basicamente o Lucas subia ou ele não dava conta de fato da marcação, de conseguir, porque a pressão aumentou para o lado dele e não tinha muito suporte. Ele acabou ficando sozinho e tendo tabelas por ali, né? Principalmente o momento que o Brusque ele inverte os pontas, né? O próprio Diego Tavares vai para o outro lado, vai para o lado direito do campo para fazer chutes com assim o pé esquerdo, ele é canhoto, né? Para fazer chutes com o pé esquerdo virado para o gol, né? Isso acabou mexendo nas mecânicas do time. E fazendo com que o Remo passasse a recuar e entender que naquela situação de jogo, jogando fora de casa com o placar ao seu favor, tinha que dar uma recuada, não tinha problema nenhum. Eu acho que ia dar uma dinâmica diferente e talvez jogar no contra-ataque ali fosse uma boa proposta, já que o Brusque estava pressionando bem, né? Estava com bastante volume e bastante jogadores dentro da linha defensiva do clube do Remo, né? Das duas linhas defensivas do clube do Remo. Um outro ponto extremamente negativo que foi o Kevin. O Kevin, para mim, fez uma péssima partida. Não ajudava bem na composição ofensiva. Até teve no segundo tempo alguns chutes de perigo, mas assim, foi no panorama geral foi muito abaixo disso, sabe? De gerar boas oportunidades para o Remo, tanto ofensivo quanto defensivamente. Defensivamente estava fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Ele não conseguia ganhar no contra um, não conseguia ganhar de cabeça, não conseguia ganhar na corrida, ele tava bem precário a situação dele. Tava bem precária a situação dele. Então, e aí o Show basicamente andando mais uma vez em campo, não ia conseguir dar o suporte para ele, porque o Remo, como jogava no 4-4-2, o Muriqui, que era o atacante que estava do lado esquerdo, não é o Pedro Vitor, com 20 e poucos anos, que conseguia recuar para acompanhar o Lucas Marques do lado direito junto com o Claudinei. Tá entendendo? E isso acabou dando uma prejudicada, porque também do lado direito o Remo tinha o Pablo Roberto. Querendo ou não, é um marcador melhor do que o Rodriguinho.
e o Rodriguinho que estava do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo do Remo tinha Muriqui e o Rodriguinho. O Rodriguinho não é um exímio marcador. Então, na minha opinião, naquela circunstância, o Catalá tinha que ter dado uma sacada nisso e invertido pelo menos os meias, sabe? Colocado o Pablo Roberto pro lado de lá para ver se a gente conseguia pelo menos ter uma recomposição e uma melhorada na posse de bola ali no setor defensivo, para ver se o Kevin tinha também algum suporte, porque o Muriqui, obviamente, com a altura de seus 36 anos, não vai voltar para ajudar naquela altura do campo, né? Tão baixo assim, né? Tão recuado assim. Inclusive o próprio treinador Ricardo Catalá já deixou isso muito claro que não quer que o Muriqui volte tanto para chamar jogo. Quer que seja um cara mais presente dentro da área, dentro da pequena área e por aí vai. Então, isso já não é o que sou eu que estou falando, tá, gente? Isso já são impressões que o próprio treinador Ricardo Catalá tem deixado pra gente, tá? E aí, cara, aos 34 minutos, uma saída péssima do Vinícius, já dando um contra-ataque fortíssimo pros caras, né? Foi feio, cara. Assim, foi uma partida bem abaixo do Vinícius. No segundo tempo ele deu aquele frango, né? Mas isso eu vou deixar pro Ranzinho falar. Foi um frango ali 80%, né? Porque a bola ia sair no pé do atacante e o Lucas Marques conseguiu tirar a bola. Mas no geral, foi um frango, 80% frango, né? Só seria 100% se o atacante fizesse o gol. Porque, cara, foi. E aí, né? Enfim, vou até. Eu vou poupar o Vinícius dos comentários pela grandiosidade que ele é e que ele tem para o time, tá? Como ídolo, tá? Como ídolo, não hoje, mas como ídolo. E até que encerrou o primeiro tempo. E aí foi que, para mim, no 1-0 até o primeiro tempo, com aquelas circunstâncias que o jogo dava, o melhor foi 1-0 ou 0-0, sabe? Porque realmente foi uma situação que ficou bastante cômoda pro Remo. E antes de eu passar a bola pro Ranzinho, cara, eu queria muito colocar para vocês a situação, que precária é a situação da DAZN, cara. Precária a situação da DAZN. Que patético, gente. Patético. Patético. A DAZN devia ter vergonha de trabalhar no Brasil. A DAZN devia ter vergonha de colocar uma marca que lá fora é até expressiva como plataforma de streaming. E aqui gente, é uma vergonha. Perderam o sinal e posteriormente perderam o contato dos narradores, tanto do nosso futebol quanto da própria DAZN. Pelo que eu entendi, na DAZN, os dois ficaram lá de fora, né? O narrador e o comentarista. No caso do nosso futebol, só quem ficou de fora foi o narrador. O comentarista se virou ali. Ele estava literalmente comentando o jogo. Sabe? Aquela história assim: olha, quase o gol do Brusque. Olha, o Remo vem atacando aí, conseguiu uma tabela e quase conseguiu o segundo gol. Sabe? Que é uma coisa bem, bem travada. E não é dele, né? Óbvio, não é a dele. E, assim, eu queria deixar essa menção rosa aí, porque, gente, não dá, não dá, não dá, não dá. Essa empresa é patética, ela é pífia, ela presta tranquilamente como o pior serviço de streaming do Brasil. Com todo respeito à TV Cultura, mas a TV Cultura dá de 1 milhão. 1 milhão! 1 milhão na DAZN, cara. Transmitido o Campeonato Paraense com jogos em Marabá, Cametá, Castanhal, sabe? Interiores, Tapajós, né? No caso, Santarém, sabe? Enfim, gente, sendo bem sincero, é lamentável ver que o meu time está entregue a um serviço de streaming tal qual é essa DAZN. É lamentável, é lamentável. É por isso que, não só por isso, mas também por isso, que é imprescindível que o Remo tem que subir o quanto antes. Premiere, é caro, mas, pô, mano, pelo menos tu tem um serviço de qualidade, tá ligado? É assim que eu vejo. É caro, mas tu tem um serviço de qualidade. Porque é difícil, cara. Tá? Bom, vou deixar a palavrinha aqui pro Ronzinho para ele falar sobre o segundo tempo. Então, Ronzinho, a palavra é sua. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e vambora. Salve galera do Leão de Perissá, Juan aqui falando, continuando na análise do João para falar um pouco do que foi esse segundo tempo de Brusque e Remo, um segundo tempo com requinte de crueldade para o torcedor azulino, porque até os 32 do segundo tempo
Estávamos não só vencendo o Brusque pela primeira vez em Brusque, depois de 3 derrotas, como também estávamos saindo da zona de rebaixamento. Infelizmente, nesta marca, tomamos um gol, mais um gol de bola aérea defensiva. Vamos falar um pouquinho disso também, que tem sido um problema crônico da defesa do Remo. E o empate com um gosto um pouco amargo, porque sabíamos que dava para ter vencido, tivemos condições de vencer. Ao mesmo tempo, quando você analisa o que foi a partida, se torna um empate até de bom tamanho, porque o Brusque também teve chances contra a defesa do Remo. Com um jogo altamente equilibrado, mas um equilíbrio marcado por um baixo nível técnico. Duas equipes que estavam desesperadas pelo resultado. Um segundo tempo de trocação franca de ambas as equipes. O Urique teve a chance do 2-0. Antes do Brusque fazer o gol de empate também, eles tiveram uma bola inacreditável, rasteira, que o atacante deles deixou a bola bater no pé e ela passou por cima do gol do Vinícius. Foi um jogo que o Remo, mais uma vez, retraiu no segundo tempo, deixou o adversário crescer, cedeu muitas bolas aéreas defensivas e numa dessa, novamente, nós fomos punidos, como nós sempre estamos sendo ao longo dessa temporada. E aí é um jogo que reforça a nossa reflexão, primeiro acerca da postura que o Catalá está adotando nas 2 primeiras partidas. Contra o Confiança ele fez uma coisa parecida, a substituição do Rodriguinho, a proteção maior do sistema defensivo, você tirar um pouco essas opções de linha de frente. Ele fez isso contra o Confiança cresceu na partida, claro que desordenadamente, né? O Confiança também não fez uma partida tão boa contra o Remo, mas mesmo assim eles conseguiram chegar ao gol, um gol que foi anulado pela arbitragem, bem anulado, diga-se de passagem. E ontem, um processo parecido, porque o Remo detinha os controles das ações, de certo modo, o Brusque não pressionava o Remo de modo a levar perigo de gol ao Vinícius. Claro que eles tinham vontade de empatar, estavam tentando ir para cima, mas o Remo tinha um pleno controle da partida da zona até o momento que começaram as substituições. As substituições, muitas das vezes, motivadas por cansaço físico. E aí entra num ponto que a gente já está batendo desde o começo da temporada. O Remo não tem peças que mudem cenários de partidas. Você contar com Álvaro e Jean Silva, só para dar 2 exemplos, para resolver a partida, para garantir que o Remo continue com a produção ofensiva, são 2 jogadores que, no caso do Jean Silva, pelo menos ele começou bem, mas tem uma cara gigantesca de produção, e o Álvaro até agora não mostrou que veio, extremamente fora de forma. São jogadores que simplesmente tiram a esperança do torcedor azulino durante uma partida. Eu olhava para o banco de reservas e quando via essas pessoas entrando, eu ficava, meu Deus, tomara que a gente segure esse resultado. E não seguramos, infelizmente. Até chance do 3-1, do 3-1, Remo, do 2-1, Remo teve. Tem chance de fazer 2-1, tem chance de fazer 2-0. Foi um jogo de trocação, como eu disse. O Brusque não é uma equipe tão qualificada assim, não vive uma boa fase. Havia perdido a última partida em casa para o São José. E era um jogo que a gente ficou com aquela sensação de que, poxa, dava para ganhar. E aí nos leva ao seguinte questionamento. Até que ponto é uma mera opção do Catalá poupar esses jogadores, mudar a configuração no meio da partida para tentar segurar o resultado? Ou é uma questão de falta de peças no elenco, de ele realmente não ter peças que garantam manter o ritmo de jogo que ele estava implementando desde o primeiro tempo? É uma tecla que a gente está debatendo já desde o começo da temporada. O Remo precisa de pontas, o Remo precisa de laterais, o Remo precisa de zagueiros. O esquema defensivo do Remo simplesmente não funciona. Mais uma vez tomamos um gol de bola aérea defensiva em um lance perfeitamente controlado. Lance de pequena área, 8 zagueiros na marcação, não sai nem eles e nem o goleiro, e o atacante parece sozinho para completar para o gol. Muito parecido com o gol que a gente tomou do Botafogo. O primeiro gol aqui no Mangueirão. Bola no primeiro pau, o atacante apareceu livre de marcação e cabeceou para o gol completamente vazio. E aí nos leva a alguns questionamentos. O que é que acontece com a saga do Remo? Porque a nossa bola aérea ofensiva não produz nada. Batemos recorde de escanteio, faltas a favor e nada acontece. Agora, um cruzamento dos caras
na nossa área gera simplesmente o Deus nos acuda e o Remo sempre toma gol. Quando não toma, passa muito perto do que tomar. E no jogo passado tomou também, vamos lembrar disso. O Remo tomou o gol de bola aérea no jogo passado. Para nossa sorte, estava impedido. Mas mais uma vez, não funcionou. É um sintoma muito grande de que uma coisa está muito errada no nosso sistema defensivo. Aí você pode analisar o resultado em si. Empatar com o Brusque em Santa Catarina é ruim? Isoladamente não é ruim, tá? O Remo tem com o Catalá 2 partidas, venceu uma, empatou a outra. É um começo bem razoável, razoável para bom, não só pelo resultado, mas pela mudança de postura da equipe. O Remo está pontuando em todos os jogos desde então, pontuou fora de casa. O grande X da questão foi a inércia da nossa diretoria em tomar uma postura nas 4 primeiras rodadas. O Remo perdeu 12 pontos que a gente espera que não faça falta, mas a chance de fazer ela é considerável. É um jogo que a gente tem que ganhar. É um jogo dentro de Belém, é um jogo de 6 pontos. O América também briga lá embaixo com a gente. O América que voltou a vencer também, venceu a primeira no campeonato contra o Operário, na última partida de placar de 1-0. Ultrapassou a gente na pontuação por conta disso. Eles estão com 5 pontos, a gente está com 4. Então é um jogo de fundamental importância para as pretensões azulinas. Mas é aquilo que eu falo. Se a gente não contratar, se não for atrás de peças, vai ser esse sufoco o campeonato todo. O Remo já está muito atrás. O Remo já tem que fazer uma campanha daqui para frente quase que perfeita. E você, com as peças que tem hoje, a realidade do Remo é essa. É começar a partida, imprimir uma certa intensidade, tentar fazer um gol até o time cansar. Se o Remo conseguir esse gol, como conseguiu contra o Confiança e também conseguiu outro contra o Brusque, é ótimo. A partir daí, fechar a casinha vai ser sufoco até o final para segurar o resultado. O Remo vai suportar as 13 rodadas que ainda restam assim? Acho muito difícil. É preocupante quando a gente analisa dessa perspectiva. Então, é entender que o trabalho do Catalá, por melhor que ele seja, não vai fazer milagre com as peças que ele tem na mão. E ontem foi um placar, analisando o jogo puramente, segundo tempo, foi um jogo de trocação. O Remo empatou, mas poderia ter perdido, inclusive, o jogo. Assim como poderia ter vencido a partida. Acho exagerado dizer que o empate ficou barato ou ficou caro para o Remo. Claro que, como torcedor, dadas as circunstâncias, da nossa necessidade do resultado, das chances que a gente criou, a gente fica com gosto amargo de não ter conseguido a vitória, mas analisando o jogo em si, o empate conta muito o que foi a partida e as chances que as duas equipes criaram. E é um jogo que, em patamar de igualdade fora de casa, não são todos os adversários que vai conseguir enfrentar dessa maneira. Então isso dói um pouco mais também, porque é um jogo que dava pra gente ter roubado um pouco mais de pontos. A gente conseguiu um ponto. Eu falei no vídeo passado que a nossa dívida é de 6 pontos, porque são as 2 partidas que perdemos dentro de casa. Nós conseguimos recuperar 1, tem que recuperar mais 5 como visitante. E, claro, continuar vencendo as partidas como mandante, a começar pelo América de Natal agora na quinta-feira, à tarde, no Bainão, no feriado de Corpus Christi. O resultado, como eu já disse, não foi catastrófico, mas foi ruim. E torcer para daqui para frente o Remo conseguir as pontuações necessárias, consiga virar de fato essa chave, que essa virada venha agora contra a América de Natal e contra a Aparecidense, que é um time que também briga embaixo, então é um time que dá pra gente brigar para tentar ganhar fora de casa. E, acima de tudo, pontuar e trazer peças. Sem peças, a gente vai ficar novamente à espera de um milagre, por melhor que seja o trabalho do Catalá. Essa foi a análise do segundo tempo, espero que tenham gostado. João vai continuar aí com a nossa análise e bora, Leão. Fechou, valeu, Juanzinho. Olha lá, cara, muito pertinente essa análise do segundo tempo dele. Mais uma vez a gente dependendo de um elenco fraquíssimo, fraquíssimo, que é esse elenco do Clube do Remo. O Remo depende basicamente de peças como Jean Silva, que aparentemente já teve o seu ápice no Remo, que entrava e fazia gol, só isso, num poderosíssimo campeonato paraense. E Álvaro. É brincadeira, pô.
A gente depende de um jogador que faz todas as funções. Faz o lado, faz o meio, faz a volância, se pá, até ele faz o atacante. E simplesmente ele não sabe fazer nenhuma dessas posições bem. Ele ou faz tudo que não faz nada. Ou faz tudo que faz tudo errado. Sabe? É. Ai, cara, é difícil, mano. É difícil, é difícil. Mas essa semana que tá entrando aí agora, em tempos novos virão. Se Deus quiser, novas contratações e dispensas vindo por aí. Tá bom, gente? Bom, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado pela sua companhia nesse vídeo maravilhoso de análise pós-jogo. Por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, certo? Compartilhe esse vídeo para os teus amigos, amigo da família. Amigo da família é ótimo, né? Grupo da família, grupo dos amigos, grupo da faculdade, enfim, grupo de onde você quiser no WhatsApp. A galera gosta muito do nosso conteúdo e, bom, acaba divulgando. Isso vai crescendo, né? Já ultrapassamos a marca de 1.500 inscritos, até de 1.600 inscritos, já estamos chegando a 1.650 inscritos. Então, muito obrigado pela essa ajuda de vocês. Você não sabe o quanto vocês são importantes para o canal Leão de Periçá. E ajuda a gente nesse projeto, tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e bora, Leão!